informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Policiais abatem vaca descontrolada em rodovia. Suinocultura avança e puxa geração de empregos em Dourados. Nuvem de gafanhotos ameaça plantações no leste da África. Fazendeiro é multado em 75 mil por desmatar 14 hectares. E o coronavírus na China pode impulsionar exportações de carne do Brasil. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Sexta-feira com sol e muitas nuvens durante o dia em Dourados e região. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora. Atenção, produtor rural e você apaixonado por picapes. Escolha a melhor picape do Brasil, a única que dá 5 anos de garantia. É comparar e levar. Nova Ranger XLS diesel automática a partir de 125.900 à vista. E nova Ranger XLT diesel 4x4 automática completona de 179 por 153.759. É bônus de 25 mil nas concessionárias Ford. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 177,00 pela arroba do boi gordo a prazo. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 175,00 à vista. Vaca gorda, R$ 167,00 no friboi a prazo e no Brasil Global a R$ 165,00 à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 43,00 e a de soja a R$ 74,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Ministério da Agricultura publicou instrução normativa que estabelece requisitos fitossanitários para importação pelo Brasil de peras frescas produzidas na China. As peras frescas chinesas a serem enviadas ao Brasil deverão estar em conformidade com as leis e regulamentos brasileiros aplicáveis a questões sanitárias e de inocuidade alimentar e livres de pragas de preocupação para o país, segundo medida disponível no Diário Oficial da União.
As medidas envolvem registro e inspeções de palmares exportadores pela Administração Geral de Aduanas da China e inspeções por amostragem das peras. Descontrolada no meio da pista da BR-158 em Paranaíba, uma vaca foi abatida com 6 tiros de submetralhadora .40 na noite de terça-feira por policiais rodoviários federais. O animal foi abatido por volta das 19 horas no quilômetro 92 da BR-158, próximo ao trevo na saída para Minas Gerais. 3 policiais, conforme o seu relato, foram avisados de que havia gado solto na pista. No local foi localizado o animal que estava solto à beira da rodovia, agindo de forma descontrolada, atingindo os veículos que transitavam pela área, registrou a ocorrência da PRF. De acordo com a descrição, um dos veículos danificados pelo ataque da vaca foi a viatura utilizada por essa equipe. O farol dianteiro foi quebrado. Os policiais rodoviários federais informaram que tentaram tirar a vaca da pista por várias vezes e todas as tentativas foram frustradas. O animal estava cada vez mais agitado e com alto potencial de causar grave acidente no local, informou o boletim da PRF. Diante disso, foi tomada a decisão de abater o animal. Dourados registrou no ano passado o 9º maior saldo de empregos do país, com 6.208 novas vagas. Desse montante, uma boa parte foi gerado pela cadeia da suinocultura. Na quarta-feira, o frigorífico da Seara, em Dourados, selecionou candidatos para mais 150 vagas. A expansão da suinocultura está ligada aos incentivos dados para que novos produtores entrem na atividade e indústrias se instalem no Estado. Além disso, o governo do Estado reativou a Câmara Setorial da Suinocultura, que fomenta a discussão entre todos os elos da cadeia, dando voz ao produtor e à indústria da mesma intensidade. Hoje o Estado tem quase 74 mil matrizes suínas distribuídas em 34 propriedades, além de crechários em 21 propriedades, com capacidade para 127 mil cabeças e terminação em 287 granjas, com capacidade para 688 mil cabeças. A previsão é de que em 2023 o Estado esteja abatendo 10 mil animais nas 2 unidades frigoríficas em Mato Grosso do Sul, em Dourados e São Gabriel do Oeste. Países do leste da África vivem o pior surto de gafanhoto dos últimos 70 anos e agricultores do Quênia, Somália e Etiópia têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, da ONU, alertou na quarta-feira para uma ameaça sem precedentes. O Sudão do Sul e Uganda estão em risco e também há preocupação com as formações de novos enxames na Eritreia, Arábia Saudita, Sudão e Iêmen. Na semana passada, um porta-voz da FAO disse que a organização começaria a agir imediatamente para combater a praga. Os insetos se alimentam das plantações de pequenos produtores em uma região vulnerável à fome. Milho, feijão, eles comeram tudo, lamentou um fazendeiro. Ele diz que até mesmo as criações de animais chegam a se estressar com o grande número de insetos voadores. Segundo a FAO, mesmo um pequeno enxame de insetos pode consumir comida suficiente para 35 mil pessoas em um único dia. Uma área de 70 mil hectares no Quênia já está infestada de gafanhotos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estimou em 70 milhões de dólares, ou cerca de 294 milhões de reais, os custos para a pulverização aérea com inseticidas. Nos últimos meses, as condições climáticas foram ideais para a reprodução desses insetos. Migrando com o vento, os gafanhotos podem cobrir até 150 quilômetros em um único dia. Um fazendeiro de 65 anos foi multado pela Polícia Militar Ambiental em R$ 75 mil por desmatar 0,13 hectares de vegetação nativa de cerrado em uma propriedade rural localizada em Inocência. A fiscalização ocorreu na tarde de quarta-feira e, após levantamento de imagens por satélite, foi constatado que o desmate ilegal aconteceu no ano de 2017. De acordo com a PMA,
A área que foi desmatada era de reserva legal da fazenda e já estava com plantio de pastagem. Além disso, parte da madeira retirada da vegetação desmatada encontrava-se em leiras no local. Após a fiscalização, as atividades da fazenda foram interditadas e o infrator, que seria residente em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foi multado em 75 mil. Os custos de produção para o avicultor paulista representam o maior entrave no setor nesse começo de ano, de acordo com a analista de mercado da Scott Consultoria, Juliana Pila. Segundo ela, desde o fim de dezembro até agora, a ave no atacado em São Paulo teve desvalorização de quase 20%, enquanto o milho em janeiro de 2020 já está mais de 28% mais caro que no mesmo mês do ano passado. A Juliana explicou que nos próximos meses o preço do frango deve começar a ter lenta recuperação, com aumento mais consistentes a partir do segundo semestre. Os maiores frigoríficos do Brasil, a JBS, dono da Seara, e o BRF, dono da Sadia e Perdigão, avaliaram que a disseminação do coronavírus na China pode ajudar a impulsionar a demanda chinesa por seus produtos, ou seja, frango e suíno, ao levantar preocupações quanto à segurança alimentar no país. Um dirigente, no entanto, disse que as vendas podem ser prejudicadas por demandas agressivas de compradores chineses por descontos na carne. O presidente da BRF, Lorival Luz, afirmou que a epidemia pode aumentar vendas de produtos de carne congelados e processados na China por motivo de segurança alimentar. Lembre-se que o vírus supostamente teve início em um mercado na China onde eram vendidos animais vivos, disse o Luz na quarta-feira. Todos os produtos de carne congelada e processada da BRF passam por checagens de segurança do Brasil antes de serem exportados mundialmente, disse o Luz. O novo coronavírus, identificado recentemente na China, já matou ao menos 134 pessoas e espalhou-se por mais de uma dezena de países, gerando nervosismo nos mercados mundiais. Acredita-se que o vírus teve origem no final do ano passado em um mercado na cidade chinesa de Wuhan, que vendia animais silvestres de maneira ilegal. O presidente da JBS, Gilberto Tomazoni, afirmou que a China elevou importações de carne durante a epidemia da gripe SARS no ano 2000. As importações chinesas de carne brasileira já saltaram recentemente após um surto de peste suína africana que dizimou o rebanho de porcos do país. Tomazoni disse ainda esperar que os impactos da peste suína sobre o mercado mundial de carne tenha seu auge em 2020. A empresa chinesa de grãos, COFCO, pediu que todos seus processadores de soja e de arroz retomem a produção para aumentar a oferta em meio ao surto de coronavírus que tem atingido o país, segundo reportagem de ontem da televisão do governo. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Gustavo Montezano, disse na quarta-feira que a auditoria externa contratada para investigar contratos do banco com as empresas do grupo JIF mirou 8 operações que, em valores atualizados, somaram 21 bilhões e 200 milhões de reais. O valor é quase equivalente a todo o valor desembolsado pelo BNDES para grandes empresas em 2019, afirmou Montezano. Essa é a primeira vez que o presidente do BNDES se pronuncia sobre a revelação em 20 de janeiro pelo jornal O Estado de São Paulo de que o banco pagou 48 milhões de reais em uma investigação interna para apurar eventuais irregularidades em operações de crédito com as empresas JBS, Grupo Bertin e Eldorado Brasil Celulose, realizadas entre 2005 e 2018. O valor foi pago a um escritório estrangeiro que subcontratou o contrato para outro brasileiro, o Levi e Salomão. A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura apontou 6.719 comunicados por perdas pela seca no Rio Grande do Sul. O levantamento foi realizado na semana de 20 a 24 de janeiro,
com as companhias seguradoras e utilizando dados do Banco Central de Proagro. Os pedidos dos produtores se concentram nas perdas no milho, 3.662, que representaram 54,5% do total de comunicados do Proagro, ou seguro nas 3 culturas mais afetadas, milho, soja e uva, informou a secretaria. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara dos Deputados tem agenda cheia nesse primeiro semestre. A Câmara dos Deputados tem uma lista grande de propostas prioritárias para serem votadas este ano, entre elas a reforma tributária e a questão da autonomia do Banco Central. Para a reforma tributária, já foi acertada a criação de uma comissão em conjunto com o Senado para compatibilizar textos em tramitação nas 2 casas e as sugestões do governo. O desafio é votar tudo antes do período de eleições municipais, concentrado no segundo semestre. Na Comissão da Reforma Tributária, a relatoria deve permanecer com o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Ele afirma que a proposta tem pontos de consenso, mas que ainda enfrenta resistências de alguns setores. Nós não podemos tratar de setor A nem de setor B, porque numa proposta como essa, o que é justo para o país. Então você vai ter em algum momento, em alguma medida, algum setor que não pagava nada, por exemplo, vai começar a pagar. Temos que criar um sistema tributário que nos permita fazer justiça num país de tantas injustiças. A ideia inicial da reforma é criar um imposto sobre valor agregado, ou seja, um imposto sobre o consumo para substituir pelo menos 5 impostos semelhantes que existem hoje. A grande dúvida é sobre o período de transição entre os sistemas e a compensação das perdas de arrecadação que podem ocorrer. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu em janeiro o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e acertou a votação da questão da autonomia do BC e as mudanças na lei cambial. Mas Maia também destacou a importância de votar temas relacionados ao meio ambiente, que seriam uma fonte de preocupação de investidores externos em relação ao Brasil. Reorganiza a criminalização das queimadas e dos desmatamentos, não apenas em área pública, mas também em área privada, porque o marco regulatório atual a gente viu que não deu resultado, já está pronto o texto. Outra preocupação de alguns partidos é a reativação da prisão de pessoas condenadas em segunda instância. E será necessário decidir qual será o destino do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica, que tem validade até o final deste ano e depende de mudança na Constituição para ser prorrogado. A lista ainda inclui a proposta de transformar o Bolsa Família em política permanente e a que reformula as parcerias público-privadas. O governo também fez sua lista de prioridades, que inclui, por exemplo, a reforma administrativa, que pretende mexer com pontos como o salário inicial de servidores e estabilidade. Também estão na lista do governo propostas como a privatização da Eletrobras, o novo Código de Trânsito e a regulamentação do lobby. Além disso, o governo enviou para o Senado propostas direcionadas à melhoria das contas públicas no final de 2019. Algumas delas já vêm sendo debatidas pela Câmara, por meio da proposta de emenda constitucional que prevê, por exemplo, a redução da jornada de servidores com redução de salário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.